Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom demais? Já passou o quê? 2 semanas, né? Olha como é que tá o dia hoje. Tá muito bonito, ó. Mas como vocês podem ver, tem neve pra cacete. Meu Jesus. Mas isso aí vai ficar pra outra história. Pô, tem 2 semanas eu tava querendo gravar um vídeo. Eu indo pra academia, passando o caminho que eu faço. Eu tenho um patinete elétrico. E eu falei, quer saber? Vou colocar no patinete elétrico suporte. E vamos dar um rolezinho. Só falando as coisas, né? Caminho e tudo mais. Como é que tava por aqui. Foi logo depois daquela nevasca que deu. E já deu outra. Uns 4, 5 dias atrás. Ó, não tem nem pra passar direito. E eu coloquei o patinete, tava vindo. Tava fazendo esse caminho aqui mesmo. Esse percurso. E de boa. É o mesmo suporte que eu uso quando eu vou viajar. Eu coloco o celular na poltrona do avião. E é bem tranquilo. Aí eu tava vindo, tava gravando normal. Tava olhando ainda pra ver se tava seguro, né? Estava firme o celular e tava tranquilaço. E eu vindo de boa, caminhando não, né? No patinete bem devagarzinho também, porque tava neve ainda, né? Então tava escorregando. E infelizmente, vocês acreditam? Acredite se quiser. Ó, a galerinha vai. Eu vou no atalho aqui, ó. Fiz errado. Não devia ter vindo no atalho, não. Tá derretendo a neve. E agora eu vou ficar com o pé ensopado. Ai, meu Deus do céu. Mas, pois é, eu tava vindo bem aqui, ó. Acredite se quiser. Parou um carro na minha frente, alguma coisa assim. E eu sei que, como eu tava segurando também o suporte com a mão, eu acho que eu fui frear ou fazer a buzina. E foi bem aqui, ó, na rua. Caiu. E acredite se quiser, aconteceu o que não queria que acontecesse. Foi bem mais ou menos aqui. Não vai dar pra mostrar por causa dessa neve toda. Mas foi mais ou menos aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar o vídeo aí pra vocês verem. Boa, vamos tranquilo. Eu tô tentando... Oi, caiu o celular. Ai, caiu. Será que eu consegui colocar o vídeo aí pra vocês verem? Tomara, né? Senão, eu vou ter que cortar. E aí? A situação? Tá fácil e o negócio fica clicando sozinho. Então eu não posso deixar desbloqueado. Agora dá até pra ver tudo, mas ó, como é que fica? Não dá. E aí caiu, quebrou. Vocês viram aí como caiu. Vocês viram aí como que ficou o celular. E logo depois disso, eu não podia perder tempo, né? Ficar sem celular aqui não dá. E nem só aqui, né? Hoje em dia, infelizmente, o celular virou algo essencial, sabe? Você não consegue sair de casa. Você não consegue fazer muitas coisas sem o celular, né? Por mais que a maioria das pessoas fiquem na mídia social, né? Social media. Mas questão de conversa, questão de mandar mensagem para parente, eu que moro longe, eu tenho que mandar contato, né? Eu tenho que ficar por dentro do que está acontecendo, aplicativo de banco, né? Eu que faço toda a gerência de uma loja, então eu tenho que receber mensagem dos clientes, dos fornecedores, do pessoal que trabalha lá. Então foi meio desesperador, para não dizer menos, né? O que eu fiz? Na hora, eu voltei para casa e entrei no Marketplace, né? Facebook. Será que tem gente ainda que usa Facebook? Eu uso. O Facebook, para mim, é muito bom para a questão de grupo de ajuda, né? Se você colocar brasileiros em Toronto, né? Tem um grupo imenso que muito brasileiro se ajuda lá dentro, você consegue muita informação. Então eu uso muito o Facebook para isso. E aqui fora tem o Marketplace, né? Que é uma parte dentro do Facebook onde muita gente anuncia item para vender. E comecei a pesquisar.
Antes disso, perdão, eu falei, bom, vou consertar o celular, né? Na hora já tentei achar um motorizado aqui que trabalhasse com o Google Pixel, com a tela dele, né? Para trocar. E não só o vidro, né? Eu sabia que ia trocar tudo. Então, eu entrei em contato, eu mandei mensagens. Aqui a gente fala... como é que chama? Eu esqueço as palavras em português. Quando você vai fazer uma estimativa de preço, né? Esqueci mesmo, desculpa. Aqui a gente chama de quote. E eles me deram a estimativa de preço na faixa de $500, mais a mão de obra, né? Então, eu joguei lá para $550, assim. Isso é original. E se fosse de segunda mão, né? Segunda linha, aí caia para uns 350, nessa faixa aí. Eu ainda achei muito caro. Eu falei, Jesus, eu não vou pagar isso não, é preço de um celular. O preço do conserto do Samsung, do Google Pixel 7 estava muito caro, mesmo segunda linha. Então eu acabei indo procurar no Marketplace um outro telefone que eu estava precisando, né? E peguei o preço que eu queria gastar, até $400, e joguei lá no Marketplace. E aí eu vi o Google Pixel 8 Pro vendendo, mandei uma mensagem para a vendedora, né? Perguntando mais detalhes, ela me passou todos os detalhes que eu queria, a gente marcou e eu fui até o destino fazer a compra do celular, né? Longe, pelo menos de onde eu moro, deu umas 2 horas. Ela mora perto do Hyde Park. Mas chegando lá, tava um frio, gente, mas um frio, tava mais frio do que tá hoje. E ela tirou o celular lá, como ela tava no serviço, a gente não podia ficar dentro do estabelecimento, né, do serviço dela. Então, do lado de fora, tentamos achar um lugar onde não tava ventando. O celular tava morto, sem bateria nenhuma. Eu levei um power bank, né, um carregador portátil, pluguei lá, esperei uns 5 minutos para dar uma vida no aparelho. Fiz os testes que tinha que fazer. Como ela resetou de fábrica o aparelho, né? Tinha muita configuração para entrar com os dados e tudo mais. E eu sem tempo, ela também sem tempo, muito frio. E acabou que eu fui fazendo os testes que eu tinha que fazer lá na hora. De tirar foto, ver se estava arranhada a tela ou não, sabe? O que você tinha que fazer. E como o meu chip de celular é virtual, ele não é físico, né? Para fazer a instalação, eu tenho que abaixar o aplicativo e tudo mais. Então, foi ali, agradeci ela, dei o dinheiro. Ela me entregou o celular, bonito. Um preço bom, que eu olhei, conservado. Aí eu comecei a fazer todas as configurações que tinha que fazer. Resetei novamente o celular de fábrica. Fui tentando passar os arquivos do meu celular antigo pro Google, até que chegou uma hora que ele pediu para fazer o cadastro, né, da conta do Google e tudo mais, para fazer o retorno do backup. E não sei porquê, mas não estava conseguindo achar o Wi-Fi por nada. Aí tem uma opção dentro do aparelho que você consegue resetar só as configurações de Bluetooth, de arquivo, não reset de fábrica, né? Aí eu peguei e fiz isso porque pode ser que algumas vezes fica alguma configuração antiga, alguma coisa assim. Não funcionou. Não sei porquê. Aí eu abri um chamado na Google, né? Que tem como fazer isso. Eu abri um chamado na Google para perguntar, ver se eles sabiam de algum outro jeito, de alguma outra maneira para poder fazer né, conectar no Wi-Fi e tudo mais. Fiz vários testes e no final um dos testes era para verificar alguma coisa de desenvolvedor e deu um resultado .2, alguma coisa assim, 0,2. Se eu lembro,
E eu tenho a foto, eu vou deixar aí. Mas, logo depois que o resultado veio, o representante da Google, né, o agente da Google, me informou que eu tinha que levar numa agência especializada, autorizada, né? Porque para fazer mais testes tinha que ser com algum técnico. Aí eu já fiquei chateado, né? Fiquei pé da vida, porque eu falei, pô, acabei de pagar $400 no celular e não tá funcionando. Eu agradeci, claro, né? E, como todo mundo hoje em dia faz, fui pro ChatGPT e perguntei, ChatGPT, se o resultado vier 0,2 pro Google Pixel 8 Pro nesse programa, o que que significa? E o ChatGPT deu a resposta na hora. A placa de rede, conexão, Wi-Fi, Bluetooth, tudo tá queimado, tem que trocar. Eu falei, puxa vida, cara, que sorte a minha, não? Viajei 2 horas para comprar um celular, paguei caro e ainda tá quebrado, tá estragado. Claro que mandei uma mensagem para a vendedora explicando o que aconteceu e ela respondeu que ela não ligava o celular desde setembro do ano passado, quando ela comprou um novo, que ela não sabia desse problema e eu expliquei para ela, falei, olha, não pode nem ter sido eu que estraguei o celular, porque eu quero que o celular funcione, né? Eu gosto da marca da Google, porque o meu 7 Pro era muito bom, eu gostava dele. E não faz sentido, né? Ela solista, entendeu a situação e falou, olha, se você quiser voltar aqui, a gente destroca, né? Eu te dou o dinheiro de volta. Então no outro dia fui lá fazer trocar o celular novamente. Ela me devolveu o dinheiro. Normal, eu falei para ela, olha, dá uma olhada nisso aí, porque o seu celular tá zero, mas tem que consertar, ver se vale a pena, né? E já estava fora de garantia. Nisso eu voltei para casa e pensei, pô, agora não vou no marketplace mais não, cansei disso, eu vou direto numa loja, né? Eu fui no site da Best Buy. Best Buy é uma loja de eletrônico grande na América do Norte e eles têm vários vendedores que podem publicar lá dentro, né? Vendedores que eles confirmam que são bons vendedores e alguns que tá ainda para ser avaliado, né? Um dos vendedores que eu vi era uma loja também famosa e eles estavam anunciando um Samsung S23 como listado como excelente, o estado dele, né? E por $304, alguma coisa assim, se eu me lembro bem, muito bom o preço. Não pensei 2 vezes. Comprei e em 2, 3 dias chegou. O celular veio por correio. Eu fiz o unboxing, né? Eu tive que gravar porque é aquele negócio, né? Sempre que você compra algo de fora, é bom você gravar para você ter uma contraprova caso não venha funcionando, né? Mas estava funcionando o celular bonito. Fiz toda a configuração, estava funcionando o Wi-Fi, a rede, tudo bonito. Falei, graças a Deus, né? Fiz a transferência toda do meu antigo celular pro S23. E quando chegou na parte do aplicativo do banco, que aqui é necessário ter 2 fatores de autenticação, e um dos fatores é a digital. Eu fui colocar a digital lá, não funcionou a digital. Falei, oxe, como pode isso, né? Não tá funcionando. Vai ver, eu não tô sabendo configurar de forma correta. Pesquisei, eu vi que o Samsung S23, o sensor digital é uma tecnologia ultrassônica, algo assim, que se tiver alguma película, pode não funcionar, e aí você tem que ativar a sensibilidade alta, algo assim. Fiz toda a configuração, não funcionou, infelizmente. E nesse meio processo, eu senti que a parte de trás não estava, não estava firme. Tinha algo que estava solto. E foi aí que eu fui olhar, a parte de trás estava
literalmente solta a carcaça e eu conseguia ver tudo dentro do celular na parte traseira. Eu até tive que fazer um outro vídeo. Eu vou ver se eu consigo colocar aí para vocês verem. É rapidinho. E o Samsung sendo a prova, a resistência, né? A água, a poeira, esse negócio. Qualquer espirro, ainda mais ao tanto de gelo. Se eu saísse com o celular na rua e caísse um floquinho de neve, queimava o celular inteiro. E aí sim, eu seria o culpado. Na hora eu abri um ticket, né, uma outra solicitação, informando o que tinha acontecido, como era o estado do celular. Eles pediram desculpa, me enviaram por e-mail um label. Label já é um correio, um ticket de correio pago. Você só precisa imprimir a etiqueta, né, colocar na caixa e ir numa agência de correio e enviar. Então eu fiz isso. Fui na agência de correio, enviei. Eles me deram o reestorno, né? Pediram desculpa. Demora de 3 a 5 dias para cair na conta. Falei, Jesus. Nesse meio tempo, eu conversando com um colega meu, ele disse que uma amiga dele tinha vindo para o Canadá e que ela estava com o celular sobrando, que podia ver com ela, porque aqui a maioria das pessoas que vêm para o Canadá, eles acabam fazendo um plano com operadora telefônica aqui. E as operadoras telefônicas sempre oferecem por mais 20, 25 dólares um aparelho zero, que seja um Samsung ou um iPhone, e sempre de última geração, né? E muita gente faz isso, principalmente nós brasileiros, né? Porque é muito caro aí no Brasil, e quando você chega aqui você vai pagar só 20, 25 por mês num celular zero, de linha, aí a gente faz isso mesmo. Mas, como eu não queria gastar dinheiro, eu não fiz isso. E aí, conversando com a moça, parece que quando é para ser mesmo. O celular dela é um Galaxy S23. Você acredita? Zero bala, ela só usou com capinha e com película, então o celular tá impecável. Tá muito bom. E em cima disso, é 256 GB de armazenamento. Ela fez um preço camaradíssimo, que conversar com o brasileiro é muito melhor. Eu tentei vender no Marketplace, mas parece que o pessoal aqui só quer passar a perna. Eu ainda paguei uma cervejinha para ela como forma de agradecimento. Agradeço. E é isso aí. Hoje, depois de muito tempo, consegui o celular. Quase 2 semanas já. Então fica de aprendizado para mim, né? E para vocês que um dia vier para o Canadá ou até aí no Brasil mesmo, né? Se for comprar no Mercado Livre, algum lugar que seja de pessoa física para pessoa física, tem que confiar bastante, né? Por mais que seja um pouquinho mais barato, às vezes vale a pena comprar numa loja que te dá garantia, mas mesmo comprando numa loja, né? Igual eu fiz, pode ainda dar errado, mas quando você compra na loja, você tem a garantia, você tem a paz que você sabe que se der alguma coisa errada, eles vão devolver o dinheiro, né? Mas se você compra de uma pessoa aí, é problema seu e a pessoa tem que agir de boa fé para devolver e para falar que o que vendeu é errado, né? Eu sei que aí no Brasil tem um código de consumidor de pessoa física para pessoa física também, mas aqui não tem isso, entendeu? Se a moça quisesse falar, olha, o problema é seu, o problema seria meu mesmo, né? Mas é isso aí, né? Vivendo e aprendendo, sempre. Como vocês podem ver, a minha vida por aqui não tá muito fácil. E a vida por aí, como é que tá? Vamos deixar nos comentários, né? Que eles falam, né? Eles pontam o dedo assim, deixa no comentário. Não se esqueça de se inscrever. Ativa o sininho com as notificações e dedo no like. Acho que é isso que a galera fala, não é? Vou ficar nessa aí. Um abraço a todo mundo. Fiquem com essa nevasca toda que tá aqui. Mas o dia tá bonito, ó. Ó o céu azul. Ó o pôr do sol lá, ó. Puta. Um abraço, galera. Até a próxima. Fui!